Uma ótima tarde a todos. Hoje é dia 13 de outubro. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você nos acompanha pelas antenas parabólicas, também pela Claro e NET TV nos canais 190 e 690. Também no Paraguai e no Brasil, você acompanha pela Neo TV. Estamos ao vivo também pelo nosso portal sba1.com, pelo Facebook, e a partir deste momento você nos acompanha pela TV Imaculada Conceição, que está com sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Você está no Canal do Boi, você está no Agricultura BR. Começa o programa de hoje falando de algo extremamente importante, extremamente sério, que é a relação China em relação às carnes. A China é o maior consumidor do mundo, não há dúvida disso. É um país que tem elevado a sua capacidade, isso individual, de compra lá da sua população. Teve o problema da peste suína africana, que pelos dados que eu vou apresentar durante o programa de hoje, vão dando conta de uma solução, ou pelo menos de uma ampliação do rebanho de suínos. Mas o que eu vou começar falando é a respeito de como que foram os números apresentados pela administração de alfândegas da China. Esses números mostram uma alta de 72% no acumulado do ano. Quer dizer, de janeiro até setembro de 2020, houve uma elevação para esses números em relação à importação chinesa de carnes. Isso mostra uma China com muita vontade de compra, mas não só porque tem faltado carne por lá, mas também porque a sua população melhorou a capacidade e o poder de compra, e isso fez com que se tivesse ali uma situação melhor para o consumo. É o que você vai ver daqui a pouco no Agricultura BR. Antes você confere cotações de mercado. E agora sim, nossa equipe está em condições de mostrar aí as informações gráficas a respeito de China. E eu estava dizendo a respeito das importações chinesas, que tem tido um volume cada vez melhor. Olha só, para fazer um resumo daquilo que foi apresentado pelo Departamento de Alfândegas da China, você vai observar que há situações que são bastante importantes, enérgicas por parte dos chineses. Entre elas, a relação de compra de carne suína, e aí você vai ter um acumulado do ano ali com mais de 172%. Você vai ter a carne bovina com mais de 42% de compra. Vamos mostrar primeiro os dados gerais da China. A China começou a mostrar esse ano os números relacionados às compras combinadas de todos os tipos de carne. Você vê aqui as posições, primeiro no mês de setembro, com 834 mil toneladas de carnes, todos os tipos de carnes que foram comprados pelos chineses. Esses números aqui, eles mostram uma situação em linha com o mês de agosto. Por quê? Porque em agosto foram adquiridos por parte dos chineses 832 mil toneladas de carne durante o mês de agosto. Então, agosto para setembro, os números praticamente eles não se alteram. Em relação ao acumulado de janeiro até setembro deste ano, 7.410.000 toneladas de carnes foram adquiridas pelos chineses. Aí sim, você tem uma alta no acumulado do ano, chegando a 72%, de acordo com os dados apresentados no dia de hoje pelo Departamento de Alfândegas da China, mostrando forte volume em relação às suas aquisições. Vou falar agora da carne que é a mais consumida na China, não só por uma questão de gosto, né? Vamos colocar assim, mas sim dos parâmetros de paladar do chinês, mas também porque tem a tradição cultural e, claro, é uma carne mais barata. Estou falando da carne suína, mais barata quando comparada à bovina. E a alta em relação ao volume que foi importado pelos chineses é de 132%.
exatamente 132% de alta para este ano. Veja só o que nós temos aqui em relação aos dados chineses para importações de carne. Você vê aqui números em 380 mil toneladas durante o mês de setembro. De janeiro a setembro deste ano, 3.290.000 toneladas. A alta aqui precisamente trazendo de 132,2%. A produção de carne suína na China caiu 19% no primeiro semestre do ano, depois que a peste suína africana devastou o seu enorme rebanho. Com isso, as importações de carne seguem bastante elevadas, é o que os dados mostram para nós aqui em relação à China, em relação à importação de carnes no geral e importação de carne suína. A outra carne que eles têm feito grandes aquisições, sem dúvida, é a carne bovina. A carne bovina é mais cara que a suína, isso daí é evidente, e isso faz com que os volumes que foram adquiridos sejam, claro, menores, mas mesmo assim com fortes elevações durante esse mês de setembro e também no acumulado do ano de 2020. É o que eu vou mostrar agora, você acompanha comigo aqui na tela os dados em relação à carne bovina, que chegaram a 180 mil toneladas no mês de setembro, é o que você acompanha comigo aqui no Agricultura BR. De janeiro a setembro de 2020, 1.570.000 toneladas de carne bovina. O pessoal deixou carne suína escrita ali em cima, vou pedir para corrija, por favor, pessoal que está nos acompanhando em todo o Brasil. É carne bovina que nós estamos trazendo destaque, então importação de carne bovina, setembro com 180 mil toneladas e de janeiro até setembro de 2020, 1.570.000 toneladas, agora sim corrigiram ali em cima, que nós tivemos aí de alta de 38,8% para esse período. Então, de janeiro a setembro, importações chinesas de carne bovina chegando a 38,8%, são números que destacamos aqui em relação às importações chinesas de carne bovina. Falamos agora de soja e nós vamos trazer agora alguns acumulados durante os últimos 30 dias na prática dos valores que estão sendo colocados nas principais praças produtoras ou consumidoras de soja no Brasil. A soja vem com preços lá em cima, evidentemente pouca gente aproveita esses valores, quase não tem soja disponível no Brasil. Eu vou começar trazendo em destaque uma praça do Mato Grosso do Sul, trago aqui a cidade de Dourados, aqui o sul do Mato Grosso do Sul, vindo aqui os últimos 30 dias, você vê o desempenho para os valores de soja. No dia 14 de setembro eram R$ 135,00 a saca de 60 quilos, no dia 22, R$ 148,00 a saca, dia 30, R$ 151,00 por saca, dia 6 de outubro, R$ 156,50, dia 9, R$ 160,00 e agora, dia 13, mantendo aí R$ 160,00 a saca de 60 quilos da oleaginosa. Trago agora mais uma praça em destaque aqui no Agricultura BR. Agora nós temos Goiás, Rio Verde, no estado de Goiás, que no dia 14 de setembro tinham valores de R$ 129,00 por saca. No dia 22 do mês passado, R$ 148,00 a saca de 60 quilos. Dia 30, R$ 149,00. Dia 6 de outubro, R$ 153,00. Dia 9, R$ 154,00. E dia 13, R$ 156,00 por saca de 60 quilos. São os números que trazemos aqui no Agricultura BR, com apoio da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
as importações de soja pela China aumentaram. Essa situação era esperada por diversos motivos, entre elas o atraso de algumas cargas que estavam para chegar ao país asiático que começaram a entrar e também o forte volume de compras. Uma outra situação é, alguns podem até apontar que a China tem comprado mais soja dos Estados Unidos por conta da primeira fase ou primeira etapa do acordo comercial com os norte-americanos. Mas convenhamos, não é isso. A China tem comprado mais soja porque precisa de fato. Esse elemento é muito importante. Compra mais soja, não por acordo com o governo de Donald Trump. Aliás, aparentemente os chineses meio que ignoram, assim como os norte-americanos, esse acordo comercial. Eles precisam fazer aquisições de soja. E como há pontuações muito claras que a China tem conseguido recompor o seu plantel de suínos, vai ficando muito claro o que vem acontecendo com os chineses. Chineses que tentam também recompor seus estoques de passagem, seus estoques mensais também de soja, de farelo de soja e assim por diante. Vou mostrar então como é que vem essas importações da China. Aqui nós trazemos 3 posições que são importantes, de acordo com os números divulgados pela Administração Geral de Alfândegas chinesa. No mês de setembro do ano passado, eles importaram 8 milhões e 200 mil toneladas de soja. Já em agosto deste ano, 9 milhões e 600 mil toneladas. Em setembro, último mês, 9 milhões e 790 mil toneladas, uma alta de 1,9% frente ao mês passado, ao mês anterior de agosto, é o que nós mostramos aqui no Agricultura BR. A China vem encomendando muitos volumes de soja junto aos norte-americanos. Isso vem acontecendo já há algum tempo, foi marcado principalmente a partir desses meses de agosto e setembro, ficou muito claro essa imposição chinesa de fazer fortes aquisições. Mais uma vez, destacamos que isso alerta para uma necessidade de compras e não por conta de um acordo comercial. A China vem fazendo aquisições porque precisa internamente. Pelos nossos cálculos, a China, mantendo o ritmo médio do que acontece nos últimos meses, a China, no acumulado do ano, a China vai passar de 100 milhões de toneladas importadas. Será? O Departamento de Agricultura norte-americano diz que serão 100 milhões. Nossos cálculos, pela média, pode passar de 100, pouca coisa, mas pode passar de 100 milhões de toneladas. E neste momento, vem bastante alto. Veja só que de janeiro a setembro, os chineses importaram 74 milhões 530 mil toneladas de soja, uma alta de 15,5%. 15,5% de alta para este período é o que eu destaco aqui no Agricultura BR para as importações chinesas. Faltam aqui ainda outubro, novembro e dezembro para entrar nesse cálculo aqui, pelo que os chineses vêm comprando mês a mês, né, chegando aí a 7 até 9 milhões de toneladas nos últimos meses, pela média fica na casa de 7. Vai passar com facilidade aí dessa marca de 100 milhões de toneladas. É claro que em dezembro o volume é muito menor. Falando ainda de soja no cenário internacional, você acompanha comigo agora como é que vem os negócios com soja em Chicago. Nesta última segunda-feira até teve mercado operando para a soja em Chicago, operando com poucos negócios, também era feriado nos Estados Unidos, mas hoje nós temos soja aqui operando com alta. Essa alta aqui chegando a 0,4% no mais curto prazo, 10 dólares 39 centes mais 2 por bushel. Janeiro, 10 dólares 42 centes o bushel. Março, 10 dólares e 32 centes. Maio, 10 dólares 29 centes mais 4 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. Viu os números, né? Soja em Chicago vindo com alguma elevação. Aqui no Brasil, os prêmios pagos nos portos, independente do dólar, vem mantendo os valores mais altos, né, para a soja aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada agora no dólar. Dólar hoje com alta de 1,14%, R$ 5,58 mais 8 para o dólar, para a moeda norte-americana, é o que nós trazemos aqui em destaque no Agricultura BR. E que eu sigo, inclusive, falando a respeito deste assunto, só que agora eu vou falar um pouco sobre dólar, já falei bastante aqui, né? Vou falar um pouco sobre dólar agora, só que com Walter Pulga Júnior. Walter Pulga Júnior que fala ao vivo dos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias, parceira do Canal do Boi. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo depois desse
Final de semana prolongado? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Fabiano, o que nós temos hoje é logo na abertura o dólar disparando e passou em alguns momentos de R$ 5,62. Na máxima, chegou a R$ 5,62 mais 60. Neste momento, está bem perto do número que você acabou de dizer. 5,58 mais 90, ligeiramente abaixo de 5,59, ou seja, ainda ronda a faixa de 5,60. E por que há essa recuperação do dólar frente ao real e frente a outras moedas também? É que há uma cautela em todo o mercado mundial nesta terça-feira, na esteira de uma notícia que veio da indústria farmacêutica Johnson & Johnson. Ela suspendeu os testes clínicos para a vacina contra o coronavírus, devido aí a uma doença inexplicável com um dos participantes desse estudo, de um dos pesquisadores que trabalhavam sobre essa vacina, né? Bom, há aí dificuldades para conter essa pandemia, é o que esses estudos indicam, né? Essa paralisação indica. Já há outros estudos também que foram suspensos e retomados. Não será fácil superar essa pandemia que nós vivemos com a Covid-19. A cautela dos investidores também reflete algum receio com os balanços de empresas lá nos Estados Unidos e também dificuldades nas negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Fora isso, nós temos ainda alguma preocupação com as contas do governo brasileiro, né? Por exemplo, a agenda fiscal continua sobre os holofotes, vamos dizer assim, de quem trabalha no mercado de câmbio. Há dúvida sobre esse programa assistencial do governo Jair Bolsonaro, como ele seria financiado sem furar o teto de gastos, o limite de gastos do governo, como lembravam os relatórios de analistas do Bradesco, por exemplo, que foram divulgados hoje pela agência Reuters. Portanto, nós temos aí o dólar em alta, neste momento em alta de 1,27%, chegou a subir mais de 1,30% agora há pouco, mas esperemos que o dólar se acomode até o final do ano. Ainda há uma expectativa na faixa de R$ 5,25. E o que acontece com a nossa bolsa neste momento? A nossa bolsa tem uma leve alta, alguma oscilação, patinando nos 98 mil pontos, agora opera aos 97.632 pontos. Eu falo do índice Bovespa, o índice Bovespa, sempre repetimos, é uma referência para o comportamento do mercado. Fabiano, enquanto nós temos aqui o nosso índice com uma leve alta, lá fora nós tínhamos, agora há pouco, os índices em queda. Nos Estados Unidos, muita preocupação em relação à eleição, à reeleição do presidente Donald Trump, que fica um pouco mais difícil a partir de agora, há um avanço do candidato democrata Joe Biden. Então nós temos aí muita oscilação no mercado nos próximos dias. A nossa bolsa sobe, mas não sobe muito. Vou repetir, patinando ainda nos 98 mil pontos. Lá fora há muita incerteza ainda e os números ainda são, digamos assim, muito difíceis, né? Porque na Europa nós tínhamos movimento de baixa, nos Estados Unidos também. A nossa bolsa sobe pouco e provavelmente terminaria até em queda hoje. De olho na informação. É um período de muita turbulência no mercado internacional, mercado financeiro. Isso vai determinar, inclusive, preços de commodities agrícolas, como você comentava agora há pouco. De olho na informação. Fabiano? Muito bem, Pulga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Vou seguir agora falando a respeito de preço de soja nos portos, referência. Você viu ali hoje já, né? Soja a R$ 160 no Mato Grosso do Sul, 158 em Goiás. Temos aqui preços nos portos de Santos e Paranaguá, apuração da Grãos Corretora, isso é para fechar carga, tá? Porque quase ninguém tem soja para entregar, ainda mais agora em outubro. R$ 145 a saca de 60 quilos é o que nós trazemos em destaque aqui nesse dia 13 de outubro, retomada de feriado, de acordo com a Grãos Corretora, é o que nós vamos trazendo aqui para você que está nos acompanhando em todo o Brasil. Sigo agora trazendo para você informações a respeito do que vem acontecendo com o valor da soja para os portos brasileiros. Esse valor de soja nos portos brasileiros, que você acompanha diariamente, você vê agora nesse quadro montado pela equipe de produção do Agricultura BR, trazendo o que aconteceu nos últimos 30 dias. Você vê aqui valores praticados no dia
num acumulado aí de quantos meses? Vamos colocar aí cerca de 5 meses aqui de acumulado. Você tem aqui no dia 13 de maio, R$ 113,00 o valor da saca de 60 quilos. Em 12 de junho, R$ 106,00. Dia 13 de julho foi para 114. Dia 13 de agosto, 124. Dia 14, R$ 135,00 a saca de 60 quilos. Agora, dia 13, a referência trazendo para Santos, R$ 145,00 a saca de 60 quilos, de acordo com o pessoal da Grãos Corretora, que nos traz as informações diariamente aqui no Agricultura BR. Você vê aqui valores, né? E o produtor rural, o sojicultor, praticou esses preços, né? Foi negociando, você não negocia tudo de uma vez, então você vai negociando aos poucos, como é o padrão de quase todo mundo. Então foram vários valores que foram negociados com soja, e aí uma situação do que foi praticado nos portos aí no acumulado dos últimos 5 meses no país. A seguir no Agricultura BR, nós vamos falar sobre tecnologia para a produção agropecuária. Também você vai saber a respeito do milho, é o que você vai acompanhar daqui a pouco, o mercado do milho, Estados Unidos vendendo milho também para o México e muito mais daqui a pouco, depois do intervalo. E as tecnologias que foram desenvolvidas para o campo têm conseguido trazer ótimos resultados para os produtores rurais em várias partes do país. E é sobre este assunto que você vai acompanhar essa entrevista realizada pela jornalista Sara Kirchhoff nos estúdios do Canal do Boi, em São Paulo. A Ivana está comigo pela internet, falando direto de Pelotas, no Rio Grande do Sul, para falar sobre o uso de tecnologia no campo. Ivana, hoje 84% dos produtores brasileiros utilizam, então, tecnologia no campo, de acordo com o levantamento da Embrapa. O que você acha a respeito desse número? Ele é bom? Ele tende a crescer no curto prazo? Qual que é a sua opinião? Seja bem-vindo ao Canal do Boi. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então, eu acho que esse número é um número bem relevante, né? Comparado aos últimos anos, mas a gente acredita que esse número tende cada vez, sim, a aumentar mais, né? Acho que o produtor brasileiro ele está cada vez mais linkado com a tecnologia, ele está cada vez mais em busca de soluções que podem ajudar a desenvolver melhor o negócio dele. Os nossos produtores hoje são grandes empresários rurais, né? Então eles olham para tudo que vem e possa melhorar o desenvolvimento das suas culturas e da sua lavoura. Ivana, e vocês trabalham com tecnologia para gestão de fazendas, né? Que é aquele perfil do produtor dos últimos anos, né? Que é muito diferente daquilo que as pessoas imaginavam do produtor de antigamente, sempre acordando cedo, embora ele continue acordando cedo, mas mudou muito, né? Porque hoje o controle das fazendas, a gestão está na palma da mão. Vocês repararam um crescimento muito expressivo na busca de tecnologia agora durante o período de pandemia, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Certo, de fato, vem evoluindo muito, né, a era digital dentro do agronegócio, digamos assim. Essa evolução está sendo crescente nos últimos anos. A nossa empresa ela já estava programada e se planejando e se estruturando para um crescimento bem expressivo em 2020, mas de fato a pandemia, digamos que acelerou isso. Eu diria que não tem nada de positivo, né, nessa situação toda que o nosso país está vivendo, o mundo está vivendo em relação ao Covid, mas, de fato, em termos de tecnologia, eu acho que as pessoas, em um modo geral, se tornaram mais digitais, né? E não seria diferente com o campo. Então, o produtor também ele está cada vez mais em busca de tecnologia e, de fato, isso se acelerou nesses últimos tempos, porque o nosso cenário virou tecnológico, virou digital. Se a gente comparar um tempo atrás, compras de supermercados no Brasil ainda não eram totalmente online e o pessoal não aderia tanto, e hoje isso já existe muito. Então, assim, em todos os segmentos, né, a busca por tecnologia e pelo digital aumentou e com o agro também, e isso trouxe uma expressividade maior, realmente, no número de vendas que a gente fez nos últimos tempos. E a busca, né, do produtor por cada vez mais estar conectado, digamos assim. Legal, Ivana. E a Farmbox, ela compila dados e informações de estoques, né, do campo, de mapas de infestação de pragas, frequência de monitoramento de cada talhão, pluviometria, agenda de aplicações, estoques de insumos, previsão da colheita e de custos de produção. É uma série de itens e é muito difícil, eu acredito, pontuar qual que seja o mais importante, né? Porque realmente, para ter um resultado efetivo, o produtor precisa estar de olho e precisa estar bem em todos esses itens aqui, né? Perfeito, Sara. Quando a gente fala de agricultura, né, a gente fala muito de timing.
Agricultura é time, né? Existe um tempo certo para se planejar, para plantar, para cuidar da lavoura e também para colher. E durante todo esse ciclo, o produtor ele toma inúmeras decisões essas que vão afetar diretamente o resultado final da lavoura dele. E o Farm Box ele nasceu para isso, para ajudar o produtor a ter dados confiáveis, seguros e principalmente ágeis na mão dele, né? Para que ele consiga tomar a decisão de uma maneira mais assertiva ao longo de todo o ciclo dele, garantindo, né, um resultado melhor no final da safra. Então, a gente acredita na agilidade porque a gente sabe que a vida do produtor, que nem tu mencionou logo no início, né, eles continuam acordando cedo. Por mais que essa realidade já esteja diferente hoje, o produtor esteja mais tecnificado e buscando cada vez mais por gestão, a gente sabe que esse cenário é super corrido. A gente fala aí de uma safra de soja que dura em média 120 dias, né? Então, tudo que ele fizer nesse período vai afetar diretamente o resultado dele. Então, ter essas informações na mão faz toda a diferença para que ele consiga, né, se organizar melhor, se planejar melhor e tomar as decisões certas na hora certa. Com certeza, Ivana. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Um prazer falar com você. Muito obrigada, Sara. A gente que agradece. Um grande abraço. Outro para você. Essa foi então Ivana Mankshaw, ela que é diretora de operações da Check Plant Farm Box. Nós devolvemos o sinal. É com vocês. Preços do milho seguem com valores médios muito firmes em alta no Brasil. Isso traz algumas preocupações para a pecuária brasileira. Isso representa custo de produção e a entrada do ano de 2021 não vai ser diferente, inclusive com disposição menor de milho nos primeiros meses. Vou trazer agora algumas praças em destaque. Começo por Uberlândia, em Minas Gerais. Você vê aqui no dia 14 de setembro, o valor era de R$ 55,00 a saca de 60 quilos. No dia 22, 56. No dia 30 do mês passado, chegou a 57. Entrou no mês de outubro a R$ 59,00 a saca. No último dia 8 de outubro, R$ 61,00. E agora, dia 13, R$ 63,00 por saca de 60 quilos. São os números que eu destaco com milho nesta praça que você acabou de acompanhar de Uberlândia, em Minas Gerais. Vamos mostrar agora uma praça lá no estado da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, já bem tradicional na região para a produção de milho. Nós também temos elevações. Veja só como é que vem os valores. Aqui está mais equilibrado, mas mesmo assim muito firme o preço do milho em Luiz Eduardo. Veja só que no dia 14 de setembro, R$ 48,00 a saca. No dia 22 do mês passado, R$ 49,00. No dia 30, recuava R$ 47,50, o menor valor dessa série histórica. No dia 5 de outubro, recuperava o piso de R$ 48,00 a saca. Dia 8 veio para R$ 49,00 e agora, dia 13, mantém os R$ 49,00 por saca de 60 quilos. São os destaques que trago agora com valores do mercado físico do milho em alguns estados brasileiros. E exportadores privados dos Estados Unidos relataram ao Departamento de Agricultura norte-americano a venda de 110 mil toneladas de milho para o México na manhã desta terça-feira. Vamos saber agora como é que vem os negócios com milho em Chicago. Bolsa norte-americana na tela. Vamos ver como é que vem as posições negociadas com alta, boa alta nesse momento para os negócios. Vem acima de 0,5% aqui os negócios com o milho em Chicago. Você vê aqui a posição de dezembro a $3,91 mais 4 bushel. Março, $3,99. Maio, $4,02. Julho, $4,05 o bushel. São os negócios que destaco agora com o milho na Bolsa norte-americana de Chicago. É o que você acompanha aqui conosco neste momento. A seguir, no Agricultura BR, você vai saber a respeito de sustentabilidade, vai saber um pouco de aplicações de programa ABC e por aí vai. Isso pode tornar o agronegócio cada vez mais competitivo. Ainda hoje, os números do Secafé, os números para as exportações brasileiras de café, muito interessantes, daqui a pouco no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já.
Você vai acompanhar agora uma entrevista com Mariane Crespolini, ela que é a responsável pelo Departamento de Sustentabilidade no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ela fala sobre recursos e disposição para financiamento de medidas e ações dentro das propriedades, como o Programa ABC, como a situação de integração lavoura-pecuária, entre outros assuntos, e ela concedeu essa entrevista a Walter Puga Júnior e você acompanha agora. E o Ministério da Agricultura estuda e analisa a possibilidade de incluir no Plano ABC de Agricultura de Baixo Carbono tanto a irrigação como o confinamento de gado. Eu tenho aqui comigo a diretora do departamento que cuida dessa área no Ministério, Mariane Crespolini, é o Departamento de Produção Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, que explica quais são os estudos e qual é o caminho que o Ministério procura para incluir. Vou repetir, irrigação e confinamento no Plano ABC. Mariane, obrigado por ter aceito o convite. Vamos falar sobre esses estudos que ocorrem no Ministério. Irrigação e confinamento teriam os benefícios do Plano ABC? O que ainda podemos dizer sobre isso? Eu quero agradecer aqui o convite. E é importante a gente ressaltar para quem está nos ouvindo que o Plano ABC está completando 10 anos, então ele já tem uma trajetória de resultados muito expressivos nos últimos 10 anos, no qual o produtor rural brasileiro ele foi muito importante ao ter coragem de investir nas tecnologias que estavam sendo propostas por essa política pública reconhecida mundialmente pela questão de sustentabilidade. E já desde o final do semestre passado, o Ministério da Agricultura conduz a revisão, o processo de revisão do Plano ABC. Puga, esse processo de revisão inclui olhar os últimos 10 anos, atualizar os resultados das 6 tecnologias preconizadas e fomentadas nos últimos 10 anos, estabelecer conversas com os grupos gestores estaduais, com as universidades, com a Embrapa, com as organizações do terceiro setor, a iniciativa privada, para ver o que pode ser melhorado também, que aprendizado nós trouxemos desses últimos 10 anos. E aí, olhar para os próximos 10 anos, né? Quais serão os nossos desafios, quais serão as nossas estratégias para promover uma agricultura cada vez mais sustentável nos próximos 10 anos. Bom, nós temos aí a possibilidade de financiamento a juros mais baixos para a irrigação, mas não é um consenso ainda entre os pesquisadores, os estudiosos que vocês consultam, não? Puga, é importante a gente só qualificar que existe o Plano ABC, que é a política, e o Programa ABC, que faz parte do Plano Safra e está relacionado às tecnologias do Plano ABC. Neste processo de revisão, algumas tecnologias já têm sido mencionadas. Uma delas é a agricultura irrigada, a terminação intensiva de animais e a suplementação estratégica desses animais, e também a gente olhar para as tecnologias que já são preconizadas e ver como que a gente pode fomentá-las ainda mais. Ou seja, nós teríamos a possibilidade de ter também confinamento, conseguindo recursos do chamado Programa ABC, em função do Plano ABC. Parece que no caso da irrigação ainda há algumas divergências científicas, vamos dizer assim, das vantagens. No caso do confinamento, parece que o consenso é maior, não? Puga, os pesquisadores, né, que a gente tem constatado, o que acontece em relação à terminação intensiva dos animais? Ela é uma estratégia onde eu reduzo, né, se eu não entro com o animal no período da seca, por exemplo, um boi magro, meados de maio, junho, dificilmente ele vai atingir peso para abate se ele não tiver uma estratégia de terminação intensiva. E aí o que acontece? Ele fica aí mais 6, 7 meses, onde muitas vezes ele perde peso, tá? Ou ele mantém, dependendo da estratégia de suplementação, e ele vai atingir o peso de abate apenas após o início das águas, que já correria aí no início de outubro, ele atingindo esse peso de abate no primeiro semestre do ano seguinte, tá? Então, a estratégia de terminação intensiva, junto com a suplementação estratégica, por exemplo, uma boa suplementação no período da recria desses animais, ao reduzir, né, o tempo de abate, já existem muitas evidências científicas
que a redução de gases de efeito estufa, de metano ou de carbono equivalente que esses animais emitem, tá? Sobre a agricultura irrigada, para os próximos 10 anos do Plano ABC, o Ministério da Agricultura tem preconizado muito a questão da adaptação às mudanças climáticas, tá, Pulga? Então, a agricultura irrigada é uma dessas estratégias para adaptação à mudança do clima, e além do que, ao você aumentar a produtividade por área, então a Embrapa tem diversos experimentos, o Lineu Rodrigues é um grande nome da Embrapa na área de irrigação, onde você atinge 3 vezes mais a produtividade na mesma área, tá? Então, ela tem sim esse atrelo à mitigação de carbono da atmosfera. E para a agricultura irrigada, aproveitando que eu falei para o Lineu, eu sempre recomendo, o Lineu tem 3 artigos publicados que falam sobre mitos e verdades da agricultura irrigada. Se quem estiver nos ouvindo colocar no Google, acha facilmente esses artigos, onde ele esclarece alguns pontos que ainda existem sobre a questão da agricultura irrigada. Mas, Pulga, é sempre importante a gente ressaltar, tá? O Ministério da Agricultura ainda não incluiu essas 2 tecnologias, são tecnologias que estão sendo discutidas e elas vão ser incluídas se houver consenso entre os pesquisadores que estão participando do processo de revisão e também nas instituições, existe um colegiado que é a Comissão Executiva, o CNABC do Plano ABC, onde participa não apenas o Ministério da Agricultura, mas outras instituições que vão participar desse processo de revisão e validação do que será o Plano ABC nos próximos 10 anos, mas sempre baseado em ciência. Bom, você está ouvindo Mariane Crespolini e ela tem uma informação muito importante que destacava pouco antes dessa entrevista, que é recuperação de pastagem, o pecuarista está avançando em recuperação. São dados importantes. O que nós temos de novo, Mariane? Pulga, o Plano ABC ele é um sucesso mundial, tá? Eu, inclusive, em diversas conversas em fóruns internacionais, o Brasil é reconhecido como um país que teve uma estratégia na agricultura de mitigação de carbono e adaptação às mudanças climáticas. E há 10 anos atrás, a meta de recuperação de área era um pouco mais de 35 milhões de hectares. Considerando as 6 tecnologias, Pulga, o Brasil já atingiu. Esse número está numa publicação científica da Embrapa, que saiu em junho agora, 41 milhões de hectares, tá? Desses 41 milhões de hectares que adotaram sistemas mais sustentáveis de produção, além da área, eu gostaria de ressaltar o caso de tratamento de dejetos. O Brasil já atingiu 10 vezes a meta de tratamento de dejetos. O documento com esse estudo está disponível na página do mapa. E, recentemente, houve até algumas notícias, algumas pessoas vieram me questionar que a recuperação de pastagem degradada não tinha atingido suas metas e que ela só teria atingido 1/3 da meta, O Brasil assumiu o compromisso de recuperar 15 milhões de pastagens degradadas, Pulga. Então, apenas pela linha de crédito do Programa ABC foram mais de 4 milhões de hectares recuperados, tá? Mas, para quem está nos assistindo e quem é da área sabe que muitos produtores fazem ou com as linhas de crédito próprio, por exemplo, o FCO é uma linha de crédito que muitos produtores buscam para a recuperação de pastagem, ou mesmo com o capital próprio, Pulga. Então, o próprio estudo da Embrapa, publicado pelo Manzato e Assad e outros pesquisadores, demonstra que, considerando os indicadores zootécnicos, a gente já estaria aí nos 8 primeiros anos do plano, faltando 2 anos para concluir essa mensuração, em 11 milhões de hectares recuperados. E hoje, o Ministério da Agricultura aguarda também, a gente conta com um estudo que está sendo realizado pelo LAPIG, que é o laboratório lá da Universidade Federal de Goiás, também fazendo tudo baseado em ciência, em metodologias internacionais, que está mensurando por imagem de satélite qual foi a recuperação de pastagem degradada, tá? Então, eu ainda não posso falar sobre esses números oficiais, mas o Brasil terá bons números para apresentar. E o que eu gosto muito de falar, Pulga, é que muito isso teve um papel importante do produtor rural brasileiro. O Ministério da Agricultura, por exemplo, no caso da linha de crédito do Programa ABC, ele fez um ajuste da taxa de juros para que ela fosse atrativa, E muito teve a coragem dos produtores brasileiros que decidiram investir em sistemas mais sustentáveis, recuperando seus pastos, adotando integração lavoura-pecuária, na qual o Brasil é uma referência mundial
de produção, o plantio direto, né? Então, nesses últimos 10 anos, houve o crescimento do plantio direto, já superou a meta, mas a gente tem que lembrar que é uma tecnologia aí que data da década de 80, né? E que ano após ano, mais produtores adotam essa tecnologia, Pulga. Então, hoje, o Brasil já superou, de acordo com o estudo da Embrapa, ainda sem atualização dos números do LAPIG, nas 6 tecnologias já atingiu as suas metas, chegando aí nos 41 milhões de hectares que adotaram sistemas de produção mais sustentáveis. E no caso da pecuária, eu sei que é um pouco do foco do programa, Pulga, a gente tem que ressaltar que aqui há um mês atrás, mais ou menos, o Brasil lançou uma marca chamada carne carbono neutro, onde por meio de protocolos científicos lançados pela Embrapa Gado de Corte, a equipe da Embrapa Gado de Corte fez um trabalho incrível, o Brasil tem como as emissões de metano dos animais serem neutralizadas pela pastagem e pelo componente florestal. Bom, notícias boas. Você acaba de ouvir Mariane Crespolini, ela é diretora do Departamento de Sustentabilidade e Irrigação do Ministério da Agricultura. Muito obrigado, boas informações. Mais uma vez, agradecido pela sua entrevista, Mariane. Estou à disposição. E o Conselho Nacional dos Exportadores de Café divulgou os números em relação aos embarques do mês de setembro. Um bom volume de embarques com alta de 8,6% frente a setembro do ano passado. O total foram de 3.800.000 sacas. A divisão entre os tipos de café exportados você confere comigo agora na tela. Veja só como é que ficou então a situação de embarques. Um total de 3.800.000 sacas, alta de 8,6% frente ao mesmo período do ano passado. O total de arábica foi de 2.800.000 sacas e conilon 672.500 sacas de café conilon embarcadas pelas exportadoras aqui do Brasil, pelas tradings que operam com café no país. Sigo falando de café, mas agora eu destaco o mercado, tanto futuro quanto também o mercado físico aqui brasileiro. Começa com o futuro do café arábica negociado na plataforma Ice Futures na Bolsa de Nova York, é o que você acompanha comigo aqui na tela. Dia de alta, de recuperação, posição de dezembro vem a $1,10 mais 70 libra peso. Março, $1,13 mais 15. Maio, $1,14 mais 70, enquanto que a posição de julho, $1,16 mais 10. São os negócios neste momento com café arábica na Bolsa de Nova York. Sigo falando sobre café, agora os negócios no mercado futuro do café robusta, negociado na Bolsa de Londres em dólar e tonelada. Você tem aqui as posições de curto prazo, hoje com queda. Posição de novembro, $1.228 a tonelada. Janeiro, 1.254 em estabilidade. Março, $1.268 a tonelada. E maio, $1.283 são as posições de curto prazo com café robusta na Bolsa de Londres. Começa esse bloco falando sobre trigo aqui no Agricultura BR e você vai acompanhar agora informações sobre como que vem a cultura lá no estado do Paraná. O estado do Paraná vem com uma ótima situação em relação à colheita, que já está praticamente concluída, comercialização na casa de 30% e com boa rentabilidade ao produtor. É o que nos mostrou o relatório do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná e que você vai conferir em detalhes agora na reportagem de Mauro Andrade. O preço do trigo no Paraná este ano vem apresentando um comportamento atípico. Geralmente, os preços do produto caem durante a safra,
Mas este ano estamos observando exatamente o contrário, a valorização da saca do trigo em plena safra. Eu conversei com Carlos Hugo Godinho, ele é técnico do DERAL, sobre a situação do trigo aqui no Paraná. Acompanhe. A área de trigo no Paraná é um pouco superior à do ano passado e pode produzir mais de 3 milhões de toneladas esse ano. 3/4 dessa produção já estão colhidos e com isso a gente deveria estar observando agora alguma pressão nos preços do estado. Porém, o que a gente vê é justamente o contrário, o preço está se valorizando. Hoje a gente tem a saca comercializada a R$ 62,00, esse valor é 8% superior ao mês de agosto e 30% superior ao mês de setembro do ano passado. Quando comparado com o custo de produção, a gente tem um custo hoje estimado na casa dos R$ 48,00 a saca, o que significa mais de 30% de rentabilidade do produtor. E isso nós estamos especificando em cima dos preços de setembro. Já em outubro, a gente está vendo um patamar ainda maior de preços, principalmente em função dessa oscilação forte que a gente tem visto do dólar, mas também das cotações internacionais, que têm se valorizado em função de alguns problemas climáticos em zonas produtoras. Todo esse cenário ele faz ser muito favorável à comercialização do produto pelo produtor paranaense, que está em patamares recordes também. Hoje a gente tem 29% da comercialização já feita no estado e esse número deve ser ainda maior para outubro, quando a gente vai fazer esse levantamento novamente. E agora o assunto é o PIB do agronegócio, o Produto Interno Bruto, e como que o setor tem conseguido atingir bons resultados. A reportagem de Berenice Leite. O crescimento de 6,75% neste primeiro semestre, se comparado ao mesmo período do ano passado, foi puxado principalmente pela safra recorde de grãos, que tem garantido o atendimento à crescente demanda internacional e ao mercado doméstico, além das exportações diante do efeito China, que favoreceu a rentabilidade e a competitividade do setor com a desvalorização do real frente ao dólar. No ramo agrícola, o PIB teve alta de 4,3% nos 7 primeiros meses do ano em relação ao mesmo período de 2019, com destaque para o café, milho, soja e trigo. Já a cadeia produtiva da pecuária teve elevação de 12,25%, impulsionado pela valorização das proteínas animais, sendo que em julho o movimento de alta foi intensificado. A atividade primária ajudou a impulsionar o resultado também nos 7 primeiros meses do ano, com um crescimento de 18,46%. O setor de serviços teve expansão de 6% e insumos 2,4%. Apenas a agroindústria teve queda no acumulado do ano de 0,37%, ainda reflexo dos efeitos da Covid-19. De Brasília, Berenice Leite. E a Embrapa Gado de Leite lançou mais um Anuário do Leite 2020. E este é o assunto dessa entrevista de Walter Puga Júnior. E a Embrapa Gado de Leite, lá de Juiz de Fora, acaba de lançar o seu Anuário Leite 2020, com o título de Leite de Vacas Felizes. Bom, eu tenho aqui comigo o coordenador de todo esse trabalho do anuário, que trabalha, lógico, dirigindo a Embrapa Gado de Leite, lá de Juiz de Fora, Paulo Martins. Paulo, obrigado por ter recebido o convite. Vamos falar um pouco desse anuário. Esse anuário é uma luta sua de muito tempo, não? Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade que você dá a mim e à Embrapa de conversar com o pessoal que te segue. Com pandemia ou sem pandemia, a gente continua cumprindo cada um de nós a nossa missão, mesmo com as dificuldades que temos. Esse anuário, ele chega na sua 3ª edição e é fruto de uma parceria vitoriosa, público-privada, entre a Embrapa e a Texto Comunicação,
que tem um propósito muito claro, Pulga, que é facilitar o acesso. Eu diria que duas motivações. A primeira é essa, facilitar o acesso a estatísticas do setor, as principais estatísticas, as estatísticas que são fundamentais para que a gente tenha noção do que é o leite no Brasil e a sua importância. Eu me refiro a duas estruturas diferentes. A estrutura de dados que a gente precisa saber sobre o ambiente interno da produção de leite, eu me refiro às propriedades, quem são os principais laticínios, variação de preços, variação de consumo, historicamente falando, e aí não só na parte estrutural, ou seja, nos últimos anos, mas também conjuntural, ou seja, o que está acontecendo atualmente em termos de custo. E tem uma outra questão ainda, que é o mercado internacional, para que a gente tenha noção de como é que isso tudo acontece. Agora, a segunda importância é que a gente traz análises muito bem estruturadas, uma equipe muito boa da Embrapa Gado de Leite, de outras unidades da Embrapa e também de fora da Embrapa, pessoas que conseguem falar daquilo que é importante de uma maneira simples, direta e objetiva, não passando de uma página. Sem contar com a entrevista de pessoas que são inspiradoras, pessoas do setor produtivo que são inspiradoras. Então, o que o anuário se propõe, e eu acredito que está conseguindo, é criar uma identidade, facilitar uma abordagem das principais questões, criar uma agenda de discussões no nosso setor. E isso eu acho que essa missão está sendo cumprida. Agora vamos falar que esse anuário, ele é um anuário completo, tem muita informação aqui sobre o mercado de leite, mas como o produtor de leite tem acesso a esse anuário feito pela Embrapa? Bom, primeiro, o compromisso é de mantê-lo gratuito. E para que isso ocorra, a gente tem contado com a participação muito decisiva de várias empresas do setor, que viabilizam a produção desse material. Esse material ele começa a ser estruturado logo no início do ano, e a gente demora 6 meses de atuação muito intensa. O jornalista Nelson Renteiro está envolvido, e do lado da Embrapa tem uma pesquisadora muito dedicada, chamada Rosângela Zocal, que trabalha muito com a questão de números, né? Então, números do setor. Então, eles começam a trabalhar no início do ano, trabalham junto com os nossos pesquisadores até o meio do ano e editam. E para que a gente possa obter gratuitamente, basta baixar. É só entrar lá no site da Embrapa, que é www.embrapa.br/anuário leite, que você vai ter condição de baixar e ver que material excelente para fazer suas leituras aí de fim de noite, início de dia, ou então logo depois do almoço. Sempre leitura de conteúdo, densa, mas super agradável. Agora vamos falar um pouco de outro projeto que você desenvolve muito bem, o Ideas for Milk, né? Vamos traduzir, né? Ideias para o leite, né? Que envolve startups, juventude, pessoal novo que vem com garra. O que nós temos para este ano no Ideas for Milk? Esse ano, a gente está fazendo o Ideas for Milk completamente virtual. Ele continua com o propósito de facilitar o surgimento de soluções para o leite que barateiem a produção, facilitem a gestão, não somente na propriedade, mas na logística, no processamento, na distribuição e até no varejo. E, para isso, a gente motiva os jovens das universidades a pensar um pouco no leite e assumir como deles os desafios que o leite ainda tem pela frente. Então, essa meninada nova, de 18, 19, 20, 21 anos, quando interage com seus professores e interage com o pessoal do setor produtivo, eu me refiro tanto a empresas de tecnologia de informação e comunicação, quanto a empresas produtores rurais, processadores,
quando isso acontece e a gente consegue juntar todo mundo, soluções muito interessantes aparecem. Então, uma primeira proposta é estimular que os meninos criem suas startups, criem suas propriedades, suas empresas pequenas empresas, ainda sem capital, mas que tenham uma boa ideia. E a gente, Pulga, tem sido muito vitorioso e você tem nos ajudado muito na divulgação e também com a sua presença. A gente tem 2 momentos importantes. O primeiro momento é o Vacathon, que a gente chama, é o Hackathon, que vai acontecer esse ano virtualmente de 22 a 30 de outubro, e tem um propósito muito claro de juntar as universidades num mesmo ambiente, os universitários, para que eles gerem essas soluções. Então, de 22 a 30 de outubro. E o outro vai acontecer no dia 4 de dezembro, mas até lá, muita coisa vai acontecer, que é a seleção das melhores startups em leite do Brasil. Então, nós precisamos que os jovens que tenham uma boa ideia, se você tem, aí já não é mais ideia, é muito mais do que isso. Se você já tiver um aplicativo, se você tiver alguma coisa inovadora que seja baseada em computador ou não, mas algum produto novo, inscreva-se, porque é possível que você tenha a oportunidade de apresentar para as grandes empresas, para os dirigentes das grandes empresas e para os principais jornalistas do agro brasileiros, nos quais eu incluo você, Pulga, a sua solução para que fique conhecida. E a gente tem casos até de sucesso nesse sentido, viu, Pulga? Bom, nós vamos acompanhar o trabalho do Paulo no Vacathon e também no Ideas for Milk, na seleção desses novos empreendedores criativos que vêm das universidades. Você terá conosco e com o Paulo aí informações, você que trabalha com pecuária de leite. Paulo, agradeço mais uma vez sua entrevista. Voltamos agora em outubro para falar do Vacathon e também lá na frente, em dezembro, para falar do Ideas for Milk. Vamos ver o que essa meninada produziu para ajudar a pecuária de leite do Brasil durante este ano. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado você pela oportunidade. Estaremos juntos ao longo desses meses. Mais uma vez, obrigado. Agradeço a entrevista do Paulo Martins, lá da Embrapa Gado de Leite, lá de Juiz de Fora. E temos aí um anuário, hein? De olho na informação, o anuário tem muito conteúdo para que você melhore aí, contribua para melhorar o seu negócio. Walter Pulga Júnior, de São Paulo. E segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, nós devemos ter, nesta terça-feira, pancadas de chuvas generalizadas por praticamente todo o Brasil, em especial no centro-oeste brasileiro, que deve apresentar chuvas no Mato Grosso do Sul e Goiás. Isso traz uma situação um pouco melhor de conforto em relação à semeadura da soja, que não se iniciou na maior parte do centro-oeste do Brasil por conta da falta de umidade. De acordo com o IMET, essa chuva que ocorre, ela ocorre por conta do forte calor que vem ocorrendo e também de uma frente fria que entrou no Brasil, ajudando a espalhar a umidade do ar, e isso faz com que se chova. O IMET também fez um alerta importante, isso porque na semana passada tivemos
alguns prejuízos causados por vendavais lá no estado do Mato Grosso. Dessa vez é a queda de granizo. Aqui em Campo Grande nós tivemos aqui queda de granizo aqui no Canal do Boi na última quarta-feira e aí não tivemos prejuízo, mas em algumas regiões da cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, ocorreu. Então o IMET não descarta queda de granizo nesta terça-feira, em especial nessas áreas que estavam há muito tempo sem chuvas um pouco mais fortes. Ela deve vir na forma de pancadas, mas atingir praticamente todo o Brasil, em especial o Centro-Oeste. Sigo falando agora de soja, vou dar uma olhada agora como é que vem soja na Bolsa de Chicago. Vinha em alta na abertura dessa edição de Agricultura BR. Veja comigo que nós temos soja agora subindo bem, 0,8% de alta para a soja. Posição de novembro, 10 dólares 42 centes mais 6 o bushel. Janeiro, 10 dólares 45 centes mais 2. Posição de março, 10 dólares 35 centes por bushel. Maio, 10 dólares 32 centes mais 2 por bushel são os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Sigo falando agora a respeito do dólar comercial, forma preço aqui no Brasil e é importante para qualquer tipo de produto exportado ou importado. Veja só que o dólar vem mantendo a alta, 1,12% de elevação para a moeda norte-americana neste momento, é o que o Agricultura BR destaca para você. Negócios a R$ 5,58, mais 7 são as posições que destacamos agora com dólar comercial aqui no país. E um relatório avulso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe expectativas em relação à carne suína no ano de 2021. De acordo com o USDA, a recuperação na produção de carne suína global será de 4% no próximo ano. Essa recuperação, de acordo com o relatório, ela vem por conta de uma recuperação de plantéis em países que foram afetados pela peste suína africana, em alguns casos também de recuperação na produção em alguns países que foram mais afetados pelo Covid-19. Um dado importante é em relação à China, porque a China é o maior país consumidor e produtor de carne suína no mundo. E de acordo com os dados, a recuperação chinesa no próximo ano, em 2021, sobre a sua produção de carne suína é de 9%. Entretanto, a China, ainda com essa elevação, ficaria mais de 25%, 25,8% inferior à produção que ela tinha antes da peste suína africana afetar o país. Então, comparado aos números de 2018, ainda, mesmo com uma recuperação de 9%, 25,2% inferior àquilo que se produzia no ano de 2018. Agora, por que a China se recupera tão rápido? Essa situação, ela ocorre por conta dos plantéis chineses profissionais terem forte disposição, tanto o recurso quanto também o interesse muito grande de aproveitar um momento no qual a carne suína vem com preços muito elevados no cenário interno chinês. Esse é um dos motivos. Falando da questão global, além da China, que traz uma recuperação muito forte no ano de 2021, ou deve trazer, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, as Filipinas é um dos países, junto com o Vietnã, que também apresentam uma recuperação de plantel suíno acima da média. Com essas informações, essa edição de Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma excelente tarde. Nos encontramos daqui a pouco, às 16 horas, no horário de Brasília. É claro que aqui é no Canal do Boi, é o canal do produtor rural brasileiro, é o canal que está comprometido com você. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!